Vamos continuar a leitura do livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz, uma resposta. Grande conflito, a vontade de extermínio. Todo grande conflito pretende remover algo do caminho. Em última análise, quer destruí-lo. Por trás desses conflitos atua uma vontade de extermínio. De que a força ou medo ela se alimenta? Ela se nutre principalmente da vontade de sobreviver. Quando nossa vida é ameaçada, reagimos pela fuga, esquivando-nos de ser exterminados pelo outro, ou pela agressão, tentando liquidá-lo, ou pelo menos pô-lo em fuga. Tirar o adversário do caminho é o extremo da vontade de extermínio. O que importa nisso não é apenas, via de regra, liquidar o outro, mas também incorporá-lo e apropriar-se do que ele possui. Isso também está a serviço da sobrevivência. Horrorizamo-nos com o canibalismo, mas apenas na aparência, pois ainda existem situações em que os seres humanos asseguram sua sobrevivência à custa de outros seres. Muitas vezes, a assimilação do que foi exterminado por nós é inevitável para a nossa sobrevivência. É verdade que nos alimentamos também dos frutos da natureza, mas isso também exige o sacrifício de outros seres, principalmente de animais. Esses conflitos, principalmente os mortais, são desumanos? Em caso de extrema necessidade, não podemos evitá-los, uma vez que esses conflitos, embora assegurem a sobrevivência, também a colocam em risco. Desde o início, os homens sempre lançaram mão de meios pacíficos para resolvê-los, por exemplo, acordos, fronteiras bem definidas, associação de grupos menores sob uma jurisdição comum e por meio de leis. A regulamentação jurídica mantém os conflitos mortais dentro de certos limites, principalmente porque o monopólio da força pelo governante impede a solução violenta de conflitos pelos indivíduos ou por grupos subordinados. Essa ordem é exterior. Ela se baseia, por um lado, no consenso, mas, por outro lado, também e principalmente, no medo da punição, que pode chegar à pena de morte ou de exclusão da comunidade. Essa ordem, que é imposta pela força, é simultaneamente conflito e luta. Mas esse conflito é administrado de modo a servir a sobrevivência do grupo e de seus membros individuais. Assim, a ordem jurídica estabelece limites à vontade pessoal de extermínio e protege os indivíduos e os grupos contra as irrupções dessa vontade. Quando esses limites deixam de existir, como acontece na guerra, ou quando o poder da ordem desmorona, como nas revoluções, e rompe de novo a vontade arcaica de extermínio, com suas terríveis consequências. Então, vamos continuar esse estudo na próxima aula. Vamos ver o deslocamento da vontade de extermínio.
E vamos ouvir esse texto mais de uma vez, para que ele seja bem fixado em nós. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, infinito e verdadeiramente. Hoje vamos continuar lendo o livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz, uma resposta. Igual direito de pertencer. Essa consciência coletiva impõe duas leis fundamentais. A primeira lei é a seguinte: todos os membros do grupo têm o mesmo direito de pertencer. Em oposição à consciência que percebemos, essa consciência não permite a exclusão de nenhum membro. Por conseguinte, em sua jurisdição, todos os membros de um grupo se sentem seguros. Nesse momento, para refletir sobre essa parte. Continuaremos no próximo dia. Procure concentrar-se em todos os membros da sua família, mesmo naqueles que partiram, mesmo naqueles que tiveram contato com você. Esse momento agora é de concentração. Assim é, assim será por direito divino para todos os seres, para todos os mundos. Ao final da leitura, eu me relaxei e fiz uma visão de todos que me cercam, desta vida e da outra. Com gratidão, namastê. Vamos ouvir agora desse livro, do livro Imitação de Cristo, traz coisas lindas. Que a luz de Cristo venha para nós, que a luz de Cristo nos alivie, que a luz de Cristo nos envolva, que a força do amor esteja conosco por toda a eternidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vinde a nós, vinde a nós, vinde a nós. Não sei se ninguém pode ser excluído. A consciência coletiva obedece a uma lei básica. Ninguém que quer tenha pertencido ao sistema pode ser excluído dele. A nenhum deles pode ser negado o direito de pertencer ao sistema, que se passa quando, não obstante
isso acontece. Então a pessoa excluída é representada mais tarde para a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vem nos iluminar, vem nos proteger. Numa constelação, todos que participaram de uma forma ou de outra são representados. A força infinita vibra em nós, que saibamos suavizar e iluminar os nossos caminhos. Amém. Vamos continuar a leitura do livro de Bert Hellinger sobre conflito e paz. Agora vamos ver a consciência coletiva, na página 51. Consciência coletiva não é diretamente percebida por nós. Suas leis são trazidas à luz pelo trabalho com as constelações familiares. É uma consciência coletiva, pois envolve várias pessoas, dirigindo-as como um grupo. Entretanto, ela envolve apenas determinadas pessoas que enumera a seguir. Numa família são os filhos, em seguida seus pais, os irmãos e irmãs dos pais, portanto os tios e as tias, depois os avós e às vezes alguns dos bisavós. Estes são os consanguíneos. Contudo, ainda pertencem ao sistema outras pessoas sem vínculo de parentesco, a saber, todos aqueles cuja morte ou infelicidade beneficiou algum membro do sistema. Por exemplo, a segunda mulher de um homem fica beneficiada pela morte da primeira mulher, por sua separação. Por isso, ela pertence a esse sistema, embora os filhos da segunda mulher não sejam seus consanguíneos. Uma outra coisa que é preciso saber só se evidenciou nos últimos anos. Se um dos membros do sistema foi um assassino, sua vítima pertence ao sistema. E se algum dos seus membros
foi assassinado, seu assassino também pertence ao sistema. Ninguém pode ser excluído. Então é importante estarmos vendo todos esses detalhes. Quem pertence à consciência coletiva, além do pai, da mãe, dos irmãos, dos avós, dos bisavós, da segunda mulher, uma pessoa que assassinou alguém, o assassino pertence também. Todos os dramas, todos os enredos vão fazer que a pessoa pertença àquele grupo. Então vamos prestar muita atenção em tudo isso. Namaste a todos, somos a Casa de Lakshmi, que está situada aqui em Ribeirão Preto há mais de 40 anos, abrindo suas portas para cursos de psicanálise transpessoal, constelação familiar, reiki, meditação, yoga terapia e yoga do riso. Facilitamos muito para a pessoa nos tratamentos gratuitos de reiki. Venha nos procurar, vai ser muito bem recebido, nossos professores são excelentes. Hoje vamos continuar o livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz. Relaxe seu corpo, suavize o mais que você possa e vamos iniciar a leitura. Conflitos acontecem todos os dias. Eles surgem quando precisamos impor-nos, ajudam-nos a crescer, a encontrar soluções melhores, a ampliar nossas fronteiras. Portanto, em última análise, contribuem para a segurança e a paz. Esses são os pequenos conflitos. Eles não são familiares. Por trás deles, porém, existem conflitos de tipo bem diferente, pois atua neles uma vontade de extermínio. Eles envolvem extremos, vida ou morte, sobrevivência ou extinção. Esses são os grandes conflitos. Este livro aborda principalmente os grandes conflitos. Podemos achar que eles não nos interessam tanto, pois ocorrem em outras partes do mundo, longe de nós. Entretanto, quando olhamos para o nosso interior, logo reconhecemos quantas vezes desejamos em nosso íntimo que se faça justiça a certas pessoas, como a certos criminosos, ou desejamos o mal e até mesmo o pior às pessoas que nos lesaram. Com isso, se manifesta em nossa alma o mesmo movimento que em outros contextos, causa guerras e disputas, que causa danos aos outros e os leva à ruína. Por conseguinte, os grandes conflitos não estão tão distantes de nós como gostaríamos de admitir. Esse livro aborda, antes de tudo, os movimentos da alma, que provocam os grandes conflitos. Estranhamente, são sobretudo aqueles movimentos que costumamos considerar como especialmente bons e válidos, pois os grandes conflitos são sustentados pela convicção de estarmos com a razão, ou, em outras palavras, pela boa consciência. O perigo que envolve a boa consciência se evidencia pelo fato de que ela sustenta de ambos os lados os conflitos homicidas, os quais tiram dela a sua energia. Neste livro, acompanho os movimentos da consciência, tanto os bons quanto os perigosos, valendo-me das luzes e experiências resultantes do trabalho com as constelações familiares. Elas nos mostram como podemos nos desprender passo a passo dos múltiplos envolvimentos a que nos induz, muitas vezes, nossa boa consciência. Este livro é, portanto, antes de tudo, uma ajuda vital para as pessoas envolvidas em tais conflitos,
que também não nos são estranhos. Ele mostra, à luz de muitos exemplos, como podemos conservar ou recuperar a paz do coração. Essa paz que nos torna realmente humanos, dedicados aos outros e conectados a eles pelo respeito e pelo amor. Essa paz nos ajuda a encontrar, finalmente, a nossa felicidade real, mais profunda e mais rica. Bert Hellinger. Então, vamos prestar atenção nessa introdução para dar continuidade na próxima aula, a introdução e perspectiva. É importante estabelecermos um estudo sobre os conflitos que nos envolvem. E agora vamos meditar. Feche seus olhos, relaxe seu corpo. Coloque os polegares no centro das mãos. Feche as mãos com delicadeza. Mantenha a coluna ereta, as pernas descruzadas. Respire algumas vezes e medite, fixando seu chakra frontal. Vai lhe dar muita paz, muita harmonia, muita serenidade. Namastê. Nesta meditação, levamos nosso coração. Ao meditarmos, fixamos o chakra frontal. E a luz bendita vem para nós. A consciência da nossa energia vem para nós. Pedimos que Jesus nos liberte e Nossa Senhora nos cubra com seu manto azul, estrelado e brilhante, e que a força de nosso ser se manifeste infinitamente. Que o nosso lar seja abençoado e protegido, que os nossos filhos sejam guiados, que a nossa descendência seja purificada e que tudo se cumpra por direito divino para nós e para todos os seres da terra e fora dela. Que Jesus nos abençoe, que a força do amor se manifeste. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Namastê. Vamos continuar a leitura do livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz. Uma resposta. Introdução e perspectiva. O grande conflito. A vontade de extermínio. Todo grande conflito pretende remover algo do caminho. Em última análise, quer destruí-lo. Por trás desses conflitos, atua uma vontade do extermínio. De que forças ou medos ela se alimenta? Ela se nutre principalmente
da vontade de sobreviver. Quando nossa vida é ameaçada, reagimos pela fuga, esquivando-nos de ser exterminados pelo outro ou pela agressão, tentando liquidá-lo ou pelo menos pô-lo em fuga. Tirar o adversário do caminho é o extremo da vontade do extermínio. O que importa nisso não é apenas, via de regra, liquidar o outro, mas também incorporá-lo e apropriar-se do que ele possui. Isso também está a serviço da sobrevivência. Horrorizamo-nos com o canibalismo, mas apenas na aparência, pois ainda existem situações em que os seres humanos asseguram sua sobrevivência à custa de outros seres. Muitas vezes, a assimilação do que foi exterminado por nós é inevitável para a nossa sobrevivência. É verdade que nos alimentamos também dos frutos da natureza, mas isso também exige o sacrifício de outros seres, principalmente de animais. Esses conflitos, principalmente os mortais, são desumanos? Em caso de extrema necessidade, não podemos evitá-lo, uma vez que esses conflitos, embora assegurem a sobrevivência, também a colocam em risco. Desde o início, os homens sempre lançaram mão de meios pacíficos para resolvê-los. Por exemplo, acordos, fronteiras bem definidas, associação de grupos menores sob uma jurisdição comum e por meio de leis. A regulamentação jurídica mantém os conflitos mortais dentro de certos limites, principalmente porque o monopólio da força pelo governante impede a solução violenta de conflitos pelos indivíduos ou por grupos subordinados. Essa ordem é exterior. Ela se baseia, por um lado, no consenso, mas, por outro lado, também e principalmente no medo da punição, que pode chegar à pena de morte ou de exclusão da comunidade. Essa ordem, que é imposta pela força, é simultaneamente conflito e luta. Mas esse conflito é administrado de modo a servir à sobrevivência do grupo e de seus membros individuais. Assim, a ordem jurídica estabelece limites à vontade pessoal de extermínio e protege os indivíduos e os grupos contra as irrupções dessa vontade. Quando esses limites deixam de existir, como acontece na guerra, ou quando o poder da ordem desmorona, como nas revoluções, e rompe de novo a verdade arcaica de extermínio, com suas terríveis consequências.
Então, importante ouvir esse texto várias vezes, pois assim estaremos mais conscientes de tudo que provocamos em nossas vidas. Amar, respeitar, serenar e libertar-se. Fica com Deus. Vamos iniciar hoje o livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz, uma resposta. Nesse livro, Bert Hellinger desmistifica a moral tradicional que divide as pessoas entre boas e más, bem como as religiões que criam conceitos de Deus à sua imagem e semelhança, levando os indivíduos a sentimentos compulsivos de culpa, sacrifício e expiação. Ele propõe como princípio de toda ação humana a aceitação da realidade e das pessoas, tais como elas são e sem julgamentos. Não há distinção entre bons e maus, pois todos estão a serviço de um poder superior. O reconhecimento dessa verdade por meio de movimentos da alma nas constelações sistêmicas leva à reconciliação entre agressores e vítimas, que finalmente encontram a paz. Bert Hellinger é considerado um dos psicoterapeutas atuais mais inovadores e como nenhum outro terapeuta, tem sido objeto de enorme interesse nos últimos anos. Sem exagero, podemos dizer que ele está entre os principais atores no cenário de terapia na Europa. Nascido em 25, Hellinger participou como soldado da Segunda Guerra Mundial, viveu por alguns meses num campo de prisioneiros de guerra na Bélgica, ingressando numa ordem missionária católica. Trabalhou como educador entre os Zulus da África do Sul e diplomou-se em filosofia, teologia e pedagogia. Abandonando a ordem religiosa, desenvolveu-se como terapeuta em institutos de psicanálise, terapia primal e análise do script. Em contato com a terapia familiar, criou seu modelo original de constelações familiares, posteriormente aplicadas a outros domínios das relações humanas, como o universo das relações étnicas e políticas abordados nesse livro. Então, nós vamos estar lendo parte por parte desse livro do Bert Hellinger e será muito bom para nós nos desenvolvermos. Agradecemos muito a atenção de todos e peço que vocês incentivem seus amigos e parentes a ouvirem nossos vídeos. Namastê. Vamos continuar a leitura do livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz, uma resposta. Grande conflito, a vontade de extermínio
Todo grande conflito pretende remover algo do caminho. Em última análise, quer destruí-lo. Por trás desses conflitos atua uma vontade de extermínio. De que a força ou medo ela se alimenta? Ela se nutre principalmente da vontade de sobreviver. Quando nossa vida é ameaçada, reagimos pela fuga, esquivando-nos de ser exterminados pelo outro, ou pela agressão, tentando liquidá-lo, ou pelo menos pô-lo em fuga. Tirar o adversário do caminho é o extremo da vontade de extermínio. O que importa nisso não é apenas, via de regra, liquidar o outro, mas também incorporá-lo e apropriar-se do que ele possui. Isso também está a serviço da sobrevivência. Horrorizamo-nos com o canibalismo, mas apenas na aparência, pois ainda existem situações em que os seres humanos asseguram sua sobrevivência à custa de outros seres. Muitas vezes, a assimilação do que foi exterminado por nós é inevitável para a nossa sobrevivência. É verdade que nos alimentamos também dos frutos da natureza, mas isso também exige o sacrifício de outros seres, principalmente de animais. Esses conflitos, principalmente os mortais, são desumanos? Em caso de extrema necessidade, não podemos evitá-los, uma vez que esses conflitos, embora assegurem a sobrevivência, também a colocam em risco. Desde o início, os homens sempre lançaram mão de meios pacíficos para resolvê-los, por exemplo, acordos, fronteiras bem definidas, associação de grupos menores sob uma jurisdição comum e por meio de leis. A regulamentação jurídica mantém os conflitos mortais dentro de certos limites, principalmente porque o monopólio da força pelo governante impede a solução violenta de conflitos pelos indivíduos ou por grupos subordinados. Essa ordem é exterior. Ela se baseia, por um lado, no consenso, mas, por outro lado, também e principalmente no medo da punição, que pode chegar à pena de morte ou de exclusão da comunidade. Essa ordem, que é imposta pela força, é simultaneamente conflito e luta, mas esse conflito é administrado de modo a servir a sobrevivência do grupo e de seus membros individuais. Assim, a ordem jurídica estabelece limites à vontade pessoal de extermínio e protege os indivíduos e os grupos contra as irrupções dessa vontade. Quando esses limites deixam de existir, como acontece na guerra, ou quando o poder da ordem desmorona, como nas revoluções, e rompe de novo a vontade arcaica de extermínio, com suas terríveis consequências. Então, vamos continuar esse estudo na próxima aula. Vamos ver o deslocamento da vontade de extermínio. E vamos ouvir esse texto mais de uma vez, para que ele seja bem fixado em nós. Assim será por direito divino, aqui, agora, infinito e verdadeiramente. Hoje vamos continuar lendo o livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz,
uma resposta. Igual direito de pertencer. Essa consciência coletiva impõe duas leis fundamentais. A primeira lei é a seguinte: todos os membros do grupo têm o mesmo direito de pertencer. Em oposição à consciência que percebemos, essa consciência não permite a exclusão de nenhum membro. Por conseguinte, em sua jurisdição, todos os membros de um grupo se sentem seguros. Nesse momento, para refletir sobre essa parte. Continuaremos no próximo dia. Procure concentrar-se em todos os membros da sua família, mesmo naqueles que partiram, mesmo naqueles que tiveram contato com você. Esse momento agora é de concentração. Assim é, assim será por direito divino para todos os seres, para todos os mundos. Ao final da leitura, eu me relaxei e fiz uma visão de todos que me cercam, desta vida e da outra. Com gratidão, namastê. Vamos ouvir agora desse livro, do livro Imitação de Cristo, traz coisas lindas. Que a luz de Cristo venha para nós, que a luz de Cristo nos alivie, que a luz de Cristo nos envolva, que a força do amor esteja conosco por toda a eternidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vinde a nós, vinde a nós, vinde a nós. Consciência, ninguém pode ser excluído. Consciência coletiva obedece a uma lei básica. Ninguém que tenha pertencido ao sistema pode ser excluído dele. A nenhum deles pode ser negado o direito de pertencer ao sistema, que se passa quando, não obstante, isso acontece, então a pessoa excluída é representada mais tarde para
luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, vem nos iluminar, vem nos proteger. Numa constelação, todos que participaram de uma forma ou de outra são representados na força infinita, vibre em nós, que saibamos suavizar e iluminar os nossos caminhos. Amém. Vamos continuar a leitura do livro de Bert Hellinger sobre conflito e paz. Agora vamos ver a consciência coletiva, na página 51. Consciência coletiva não é diretamente percebida por nós. Suas leis são trazidas à luz pelo trabalho com as constelações familiares. É uma consciência coletiva, pois envolve várias pessoas, dirigindo-as como um grupo. Entretanto, ela envolve apenas determinadas pessoas que enumera a seguir. Numa família são os filhos, em seguida seus pais, os irmãos e irmãs dos pais, portanto os tios e as tias, depois os avós e às vezes alguns dos bisavós. Estes são os consanguíneos. Contudo, ainda pertencem ao sistema outras pessoas sem vínculo de parentesco, a saber, todos aqueles cuja morte ou infelicidade beneficiou algum membro do sistema. Por exemplo, a segunda mulher de um homem fica beneficiada pela morte da primeira mulher, por sua separação. Por isso, ela pertence a esse sistema, embora os filhos da segunda mulher não sejam seus consanguíneos. Uma outra coisa que é preciso saber só se evidenciou nos últimos anos. Se um dos membros do sistema foi um assassino, sua vítima pertence ao sistema. E se algum dos seus membros foi assassinado, seu assassino também pertence ao sistema. Ninguém pode ser excluído. Então é importante estarmos vendo todos esses detalhes. Quem pertence à consciência coletiva? Além do pai, da mãe, dos irmãos, dos avós, dos bisavós, da segunda mulher, uma pessoa que assassinou alguém, o assassino pertence também. Todos os dramas, todos os enredos vão fazer que a pessoa pertença àquele grupo. Então vamos prestar muita atenção em tudo isso. Namaste a todos, somos a Casa de Lakshmi, que está situada aqui em Ribeirão Preto há mais de 40 anos, abrindo suas portas para cursos de psicanálise transpessoal, constelação familiar, reiki, meditação, yoga terapia e yoga do riso. Facilitamos muito para a pessoa nos tratamentos gratuitos de reiki. Venha nos procurar. Vai ser muito bem recebido
Nossos professores são excelentes. Hoje vamos continuar o livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz. Relaxe seu corpo, suavize o mais que você possa e vamos iniciar a leitura. Conflitos acontecem todos os dias. Eles surgem quando precisamos impor-nos, ajudam-nos a crescer, a encontrar soluções melhores, a ampliar nossas fronteiras. Portanto, em última análise, contribuem para a segurança e a paz. Esses são os pequenos conflitos. Eles não são familiares. Por trás deles, porém, existem conflitos de tipo bem diferente, pois atua neles uma vontade de extermínio. Eles envolvem extremos, vida ou morte, sobrevivência ou extinção. Esses são os grandes conflitos. Este livro aborda principalmente os grandes conflitos. Podemos achar que eles não nos interessam tanto, pois ocorrem em outras partes do mundo, longe de nós. Entretanto, quando olhamos para o nosso interior, logo reconhecemos quantas vezes desejamos em nosso íntimo que se faça justiça a certas pessoas, como a certos criminosos, ou desejamos o mal e até mesmo o pior às pessoas que nos lesaram. Com isso, se manifesta em nossa alma o mesmo movimento que em outros contextos causa guerras e disputas, que causa danos aos outros e os leva à ruína. Por conseguinte, os grandes conflitos não estão tão distantes de nós como gostaríamos de admitir. Esse livro aborda, antes de tudo, os movimentos da alma, que provocam os grandes conflitos. Estranhamente, são sobretudo aqueles movimentos que costumamos considerar como especialmente bons e válidos, pois os grandes conflitos são sustentados pela convicção de estarmos com a razão, ou, em outras palavras, pela boa consciência. O perigo que envolve a boa consciência se evidencia pelo fato de que ela sustenta de ambos os lados os conflitos homicidas, os quais tiram dela a sua energia. Neste livro, acompanho os movimentos da consciência, tanto os bons quanto os perigosos, valendo-me das luzes e experiências resultantes do trabalho com as constelações familiares. Elas nos mostram como podemos nos desprender passo a passo dos múltiplos envolvimentos a que nos induz, muitas vezes, nossa boa consciência. Este livro é, portanto, antes de tudo, uma ajuda vital para as pessoas envolvidas em tais conflitos, que também não nos são estranhos. Ele mostra, à luz de muitos exemplos, como podemos conservar ou recuperar a paz do coração. Essa paz que nos torna realmente humanos, dedicados aos outros e conectados a eles pelo respeito e pelo amor. Essa paz nos ajuda a encontrar, finalmente, a nossa felicidade real, mais profunda e mais rica. Bert Hellinger. Então, vamos prestar atenção nessa introdução para dar continuidade na próxima aula, a introdução e perspectiva. É importante estabelecermos um estudo sobre os conflitos que nos envolvem. E agora vamos meditar. Feche seus olhos, relaxe seu corpo. Coloque os polegares no centro das mãos. Feche as mãos com delicadeza. Mantenha a coluna ereta, as pernas descruzadas. Respire algumas vezes e medite, fixando seu chakra frontal. Vai lhe dar muita paz, muita harmonia,
muita serenidade. Namastê. Nesta meditação, levamos nosso coração. Ao meditarmos, fixamos o chakra frontal. E a luz bendita vem para nós. A consciência da nossa energia vem para nós. Pedimos que Jesus nos liberte e Nossa Senhora nos cubra com seu manto azul, estrelado e brilhante. E que a força de nosso ser se manifeste infinitamente. Que o nosso lar seja abençoado e protegido. Que os nossos filhos sejam guiados. Que a nossa descendência seja purificada. E que tudo se cumpra por direito divino para nós e para todos os seres da terra e fora dela. Que Jesus nos abençoe. Que a força do amor se manifeste. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Namastê. Vamos continuar a leitura do livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz. Uma resposta. Introdução e perspectiva. O grande conflito. A vontade de extermínio. Todo grande conflito pretende remover algo do caminho. Em última análise, quer destruí-lo. Por trás desses conflitos, atua uma vontade do extermínio. De que forças ou medos ela se alimenta? Ela se nutre principalmente da vontade de sobreviver. Quando nossa vida é ameaçada, reagimos pela fuga, esquivando-nos de ser exterminados pelo outro ou pela agressão, tentando liquidá-lo ou pelo menos pô-lo em fuga. Tirar o adversário do caminho é o extremo da vontade do extermínio. O que importa nisso não é apenas, via de regra, liquidar o outro, mas também incorporá-lo e apropriar-se do que ele possui. Isso também está a serviço da sobrevivência. Horrorizamo-nos com o canibalismo, mas apenas na aparência, pois ainda existem situações em que os seres humanos asseguram sua sobrevivência à custa de outros seres,
Muitas vezes, a assimilação do que foi exterminado por nós é inevitável para a nossa sobrevivência. É verdade que nos alimentamos também dos frutos da natureza, mas isso também exige o sacrifício de outros seres, principalmente de animais. Esses conflitos, principalmente os mortais, são desumanos? Em caso de extrema necessidade, não podemos evitá-lo, uma vez que esses conflitos, embora assegurem a sobrevivência, também a colocam em risco. Desde o início, os homens sempre lançaram mão de meios pacíficos para resolvê-los. Por exemplo, acordos, fronteiras bem definidas, associação de grupos menores sob uma jurisdição comum e por meio de leis. A regulamentação jurídica mantém os conflitos mortais dentro de certos limites, principalmente porque o monopólio da força pelo governante impede a solução violenta de conflitos pelos indivíduos ou por grupos subordinados. Essa ordem é exterior. Ela se baseia, por um lado, no consenso, mas, por outro lado, também e principalmente no medo da punição, que pode chegar à pena de morte ou de exclusão da comunidade. Essa ordem, que é imposta pela força, é simultaneamente conflito e luta. Mas esse conflito é administrado de modo a servir à sobrevivência do grupo e de seus membros individuais. Assim, a ordem jurídica estabelece limites à vontade pessoal de extermínio e protege os indivíduos e os grupos contra as irrupções dessa vontade. Quando esses limites deixam de existir, como acontece na guerra, ou quando o poder da ordem desmorona, como nas revoluções, e rompe de novo a verdade arcaica de extermínio, com suas terríveis consequências. Então, importante ouvir esse texto várias vezes, pois assim estaremos mais conscientes de tudo que provocamos em nossas vidas. Amar, respeitar, serenar e libertar-se. Fica com Deus. Vamos iniciar hoje o livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz, uma resposta. Nesse livro, Bert Hellinger desmistifica a moral tradicional que divide as pessoas entre boas e más, bem como as religiões que criam conceitos de Deus à sua imagem e semelhança, levando os indivíduos de sentimentos compulsivos de culpa, sacrifício e expiação. Ele propõe como princípio de toda ação humana a aceitação da realidade e das pessoas, tais como elas são e sem julgamentos. Não há distinção entre bons e maus, pois todos estão a serviço de um poder superior. O reconhecimento
dessa verdade por meio de movimentos da alma nas constelações sistêmicas leva à reconciliação entre agressores e vítimas, que finalmente encontram a paz. Bert Hellinger é considerado um dos psicoterapeutas atuais mais inovadores e como nenhum outro terapeuta tem sido objeto de enorme interesse nos últimos anos. Sem exagero, podemos dizer que ele está entre os principais atores no cenário de terapia na Europa. Nascido em 25, Hellinger participou como soldado da Segunda Guerra Mundial, viveu por alguns meses num campo de prisioneiros de guerra na Bélgica, ingressando numa ordem missionária católica. Trabalhou como educador entre os Zulus da África do Sul e diplomou-se em filosofia, teologia e pedagogia. Abandonando a ordem religiosa, desenvolveu-se como terapeuta em institutos de psicanálise, terapia primal e análise do script. Em contato com a terapia familiar, criou seu modelo original de constelações familiares, posteriormente aplicadas a outros domínios das relações humanas, como o universo das relações étnicas e políticas abordados nesse livro. Então, nós vamos estar lendo parte por parte desse livro do Bert Hellinger e será muito bom para nós nos desenvolvermos. Agradecemos muito a atenção de todos e peço que vocês incentivem seus amigos e parentes a ouvirem nossos vídeos. Namastê. Vamos continuar a leitura do livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz, uma resposta. Grande conflito, a vontade de extermínio. Todo grande conflito pretende remover algo do caminho. Em última análise, quer destruí-lo. Por trás desses conflitos atua uma vontade de extermínio. De que a força, o medo, ela se alimenta? Ela se nutre principalmente da vontade de sobreviver. Quando nossa vida é ameaçada, reagimos pela fuga, esquivando-nos de ser exterminados pelo outro, ou pela agressão, tentando liquidá-lo, ou pelo menos pô-lo em fuga. Tirar o adversário do caminho é o extremo da vontade de extermínio. O que importa nisso não é apenas, via de regra, liquidar o outro, mas também incorporá-lo e apropriar-se do que ele possui. Isso também está a serviço da sobrevivência. Horrorizamo-nos com o canibalismo, mas apenas na aparência, pois ainda existem situações em que os seres humanos asseguram sua sobrevivência à custa de outros seres. Muitas vezes, a assimilação
do que foi exterminado por nós é inevitável para a nossa sobrevivência. É verdade que nos alimentamos também dos frutos da natureza, mas isso também exige o sacrifício de outros seres, principalmente de animais. Esses conflitos, principalmente os mortais, são desumanos? Em caso de extrema necessidade, não podemos evitá-los, uma vez que esses conflitos, embora assegurem a sobrevivência, também a colocam em risco. Desde o início, os homens sempre lançaram mão de meios pacíficos para resolvê-los, por exemplo, acordos, fronteiras bem definidas, associação de grupos menores sob uma jurisdição comum e por meio de leis. A regulamentação jurídica mantém os conflitos mortais dentro de certos limites, principalmente porque o monopólio da força pelo governante impede a solução violenta de conflitos pelos indivíduos ou por grupos subordinados. Essa ordem é exterior. Ela se baseia, por um lado, no consenso, mas, por outro lado, também e principalmente, no medo da punição, que pode chegar à pena de morte ou de exclusão da comunidade. Essa ordem, que é imposta pela força, é simultaneamente conflito e luta, mas esse conflito é administrado de modo a servir a sobrevivência do grupo e de seus membros individuais. Assim, a ordem jurídica estabelece limites à vontade pessoal de extermínio e protege os indivíduos e os grupos contra as irrupções dessa vontade. Quando esses limites deixam de existir, como acontece na guerra, ou quando o poder da ordem desmorona, como nas revoluções, e rompe de novo a vontade arcaica de extermínio, com suas terríveis consequências. Então, vamos continuar esse estudo na próxima aula. Vamos ver o deslocamento da vontade de extermínio. E vamos ouvir esse texto mais de uma vez, para que ele seja bem fixado em nós. Assim é, assim será por direito divino, aqui, agora, infinito e verdadeiramente. Hoje vamos continuar lendo o livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz, uma resposta. Igual direito de pertencer. Essa consciência coletiva impõe duas leis fundamentais. A primeira lei é a seguinte: todos os membros do grupo têm o mesmo direito de pertencer. Em oposição à consciência que percebemos, essa consciência não permite a exclusão de nenhum membro. Por conseguinte, em sua jurisdição, todos os membros de um grupo se sentem seguros. Nesse momento, para refletir sobre essa parte. Continuaremos no próximo dia. Procure concentrar-se em todos os membros da sua família, mesmo naqueles que partiram, mesmo naqueles que tiveram contato com você. Esse momento agora é de concentração.
Assim é, assim será por direito divino para todos os seres, para todos os mundos. Ao final da leitura, eu me relaxei e fiz uma visão de todos que me cercam, desta vida e da outra. Com gratidão, namastê. Vamos ouvir agora desse livro, do livro Imitação de Cristo, que traz coisas lindas. Que a luz de Cristo venha para nós, que a luz de Cristo nos alivie, que a luz de Cristo nos envolva, que a força do amor esteja conosco por toda a eternidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vinde a nós, vinde a nós, vinde a nós. Consciência, ninguém pode ser excluído. Consciência coletiva obedece a uma lei básica. Ninguém que quer tenha pertencido ao sistema pode ser excluído dele. A nenhum deles pode ser negado o direito de pertencer ao sistema, que se passa quando, não obstante, isso acontece, então a pessoa excluída é representada mais tarde para os benditos do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, vem nos iluminar, vem nos proteger. Numa constelação, todos que participaram de uma forma ou de outra são representados. A força infinita vibra em nós, que saibamos suavizar e iluminar os nossos caminhos. Amém. Vamos continuar a leitura do livro de Bert Hellinger sobre conflito e paz. Agora vamos ver a consciência coletiva, na página 51. Consciência coletiva não é diretamente percebida por nós,
Suas leis são trazidas à luz pelo trabalho com as constelações familiares. É uma consciência coletiva, pois envolve várias pessoas, dirigindo-as como um grupo. Entretanto, ela envolve apenas determinadas pessoas que enumera a seguir. Numa família são os filhos, em seguida seus pais, os irmãos e irmãs dos pais, portanto os tios e as tias, depois os avós e às vezes alguns dos bisavós. Estes são os consanguíneos. Contudo, ainda pertencem ao sistema outras pessoas sem vínculo de parentesco, a saber, todos aqueles cuja morte ou infelicidade beneficiou algum membro do sistema. Por exemplo, a segunda mulher de um homem fica beneficiada pela morte da primeira mulher, por sua separação. Por isso, ela pertence a esse sistema, embora os filhos da segunda mulher não sejam seus consanguíneos. Uma outra coisa que é preciso saber, só se evidenciou nos últimos anos, se um dos membros do sistema foi um assassino, sua vítima pertence ao sistema. E se algum dos seus membros foi assassinado, seu assassino também pertence ao sistema. Ninguém pode ser excluído. Então é importante estarmos vendo todos esses detalhes. Quem pertence à consciência coletiva, além do pai, da mãe, dos irmãos, dos avós,